Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Quem sabe alguns até boa madrugada, se estiverem assistindo nesse horário. E nós estamos iniciando um novo trimestre, o primeiro trimestre de 2019. E esse é o primeiro vídeo a respeito do livro do Apocalipse. Daniel e Apocalipse são meus dois livros preferidos, não é? Tenho estudado eles bastante e parece que quanto mais a gente domina e entende sobre esses livros, mais aparecem perguntas para a gente pesquisar. E aparecem um bom número de perguntas que a gente não encontra explicação, né? Então, vamos ter muito ainda que estudar. Esse já, não sei quantas vezes já apareceu sobre o livro do Apocalipse nas lições da escola sabatina. E nunca é demais, né? Hoje é uma sexta-feira, hoje é dia 14 de dezembro, pela manhã que estou aqui, né? É um dia com vento. E vamos fazer a gravação então a respeito do Evangelho de Patmos, né? Santíssimo e poderoso Deus esteja conosco no estudo desse maravilhoso livro. Em nome de São Jesus Cristo. Amém. Muito bem. João foi mandado pelo imperador romano à ilha de Patmos. Ele devia ter em torno de 90 anos, ou quase isso. Não se tem muita certeza, pelas pesquisas que andei fazendo, sobre a idade de João nessa época. Mas que ele era muito velho já, né? Aliás, ele foi o único dos apóstolos que morreu de morte natural. Os outros todos foram mortos de alguma forma violenta, né? Mas João foi posto dentro de um caldeirão grande de óleo fervente. Botaram ele lá dentro e tiraram ele de lá. E não morreu. Não morreu por quê? Pode ter certeza que Deus estava ali, porque ele ainda não havia escrito o livro do Apocalipse. Ainda não se havia revelado as principais coisas a respeito do futuro do povo de Deus nesta terra. Bom, João pregava demais, ensinava demais, tinha grande influência demais, isso do ponto de vista do Império Romano, seus inimigos. Então resolveram fazer ele calar a boca, mandar ele para Patmos. Patmos era uma ilha presídio, para onde saíam os piores criminosos, aqueles que eram uma grave ameaça à ordem social, ao Império Romano, ao imperador, às autoridades, enfim, ao povo, aqueles que não tinham condições de convívio social, né? E de Patmos ninguém fugia, não tinha como, não deixavam um barco ali, nem nada, né? Então lá, quem ia para lá ou morria lá mesmo, ou tiravam de lá para algumas outras providências. João foi tirado da ilha de Patmos antes que morresse, né? Mas era para ele calar a boca, para parar de influenciar. Pois bem, em Patmos ele escreveu o livro do Apocalipse. Ou seja, dali saiu uma das maiores, se não a maior mensagem de Deus ao mundo em todos os tempos. O livro da revelação. Apocalipse não quer dizer fim do mundo. Os que não entendem nada fazem filmes e vídeos, etc. e tal, sobre Apocalipse e escrevem Apocalipse é o fim. Não. Apocalipse quer dizer revelação. Tem nada a ver com fim. Tem a ver com revelação das coisas nesse mundo até o seu fim e a continuidade depois. É revelação, não fim, né? Bom, nós, felizmente, Adventistas do Sétimo Dia, ensinamos sobre o Apocalipse o que bem poucas igrejas sabem, ou nenhuma igreja sabe. Nós temos esse conhecimento, graças a Deus, né? E temos que ensinar com mais vigor. Ele foi banido para junto de outros criminosos e lá entre os criminosos ele teve que trabalhar lá com toda a sua idade, né? Lá era de trabalhos, lugar de trabalhos forçados, não se sabe como que ele foi tratado lá, mas se sabe que ele escreveu o livro. Ficou
4 anos por lá. Em torno de 4 anos. Talvez um pouquinho menos. Né? Então aqui está o verso. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. O tempo está próximo, ou seja, a Terra existiria ainda por uns 2.000 anos, talvez nem tanto. Ela já existiu por 4.000 anos nessa época. Hoje ela já está existindo por 6.000 anos. Então imagina o quanto mais próximo está hoje. Naquela época já tinha passado 4.000 anos, faltavam só 2.000. Né? Então o tempo estava se aproximando mesmo. E era importantíssimo. Então logo, felizes aqueles que ouvem as palavras desse livro, e segundo está em Apocalipse 22:7, e que praticam, que obedecem. Né? Esse é o principal. Hoje tem muita gente que ouve, mas só ouve. Bom, quanto ao título desse livro nós já nos referimos, né? Mas é a revelação sobre quem? Revelação, estão revelando, ou seja, descortinando, estão abrindo conhecimento sobre quem? Sobre Jesus Cristo. É a revelação de Jesus sobre Ele mesmo, o que Ele iria fazer. Ou seja, o que Jesus iria fazer no lugar santo e o que Jesus iria fazer no lugar santíssimo. No lugar santo, o que Ele está fazendo como Salvador. No lugar santíssimo, o que Ele está fazendo como juiz. No lugar santíssimo, a partir de 1844. Então, a partir desse ano, Ele continua sendo Salvador, ele trabalha no lugar santo, mas também agora é juiz. Né? Está julgando. É a revelação que vem da parte de Deus Pai, do Deus Pai, que foi dada a Jesus Cristo, que transmitiu ao anjo, e o anjo transmitiu a revelação a João, e João escreveu, e nós sabemos. Né? Porque nós podemos ler, bem-aventurado aquele que lê e aquele que obedece. Né? É o que diz ali. Então, o Apocalipse é uma revelação que combina com os 4 evangelhos, ou seja, nos 4 evangelhos o próprio Jesus Cristo falou de si mesmo e está ali revelado o que Ele fez, seus milagres, como que Ele viveu aqui durante seus 33 anos e meio, como que Ele foi Messias durante 3 anos e meio, como que Ele foi morto e como que Ele ressuscitou, etc. E no Apocalipse, bom, depois disso tudo, o que Ele vai fazer? Né? Depois que esteve aqui na Terra, aí então está no Apocalipse. Ou seja, Apocalipse é uma conjunção do livro de Daniel com Apocalipse. E no meio dos dois estão os 4 evangelhos. Daniel revela as coisas lá do tempo dele, do tempo do Império Babilônico, daí vem o Império Medo-Persa, daí vem o Império Grego, daí vem o Império Romano, daí vem a Igreja sucessora do Império Romano, e daí vem a pedra. Né? E o Apocalipse é da pedra em diante. Né? Ou seja, vem Jesus Cristo. Então, o Apocalipse revela a história de Jesus, do tempo de Jesus, até o fim, e a principal revelação do Apocalipse é a segunda vinda de Jesus, que é o grande evento, não é? O grandiosíssimo evento. Então tem eventos enormes, gigantescos ainda pela frente. São 3 grandes eventos. O primeiro grande evento foi a entronização de Jesus, nós vamos estudar na lição número 4. O segundo grande evento é a sua segunda vinda. O terceiro grande evento é o retorno de todos nós para essa terra aqui, e, enfim, a purificação da terra. Então, você tem que estudar Daniel com Apocalipse e juntar os 4 evangelhos. Aí você tem o escopo completo do plano da salvação. Né? Claro que tem outras partes na Bíblia, tem Isaías, etc e tal lá. Então vai agregando. Aliás, daí tem que ir agregando todos os livros proféticos. Isaías um deles, Jeremias, etc. Né? E tem mais outros. E também nos evangelhos, ou seja, no Novo Testamento, tem mais outros também. Mas esses são a parte principal, a espinha dorsal de tudo isso. Né? Então o livro do Apocalipse, ele tem propósitos. Né? Quais são os propósitos do Apocalipse? Um é revelar o futuro. Né? Outro propósito é dizer, é garantir que Deus está no controle, ou seja, Deus sabe o futuro. Isso é uma parte que me entusiasma demais.
Porque quem não conhece o futuro, como é que vai governar? Aqui na Terra nós temos 200 e poucos governos, cada país tem o seu, daí tem os governos dos estados, daí tem os governos municipais, nenhum deles conhece o futuro. E faz um governo meio cuenco, mal feito. Por quê? Porque não conhece o futuro. Por exemplo, o governo do Brasil, né? Agora vai assumir Jair Bolsonaro. Ele conhece o futuro? A equipe dele conhece o futuro? Né? Ou Haddad, se fosse eleito, ele conhece o futuro? Também não. Então como é que é o governo? Mais ou menos. Pode ser a boa intenção, mas ninguém sabe se vai dar uma catástrofe no país, se vai dar enchente aqui ou ali, quando que vai dar, etc e tal. Ninguém sabe. Né? Ninguém sabe se vai dar uma peste por aqui, se vai dar, ou se até vai dar um terremoto em algum lugar, ninguém sabe. Então você governa, mas Deus sabe tudo. E Ele revelou no Apocalipse. Então isso é uma coisa, Deus está no controle, ou seja, Ele sabe o que faz. Esse é o ponto fundamental do Apocalipse, né? E outra coisa, é para nós nos prepararmos para o futuro, para sermos salvos. Quer algo mais importante que se preparar para a vida eterna? Nós vivemos trabalhando para nos aposentar, porque a gente sabe que vem a velhice e tem que se aposentar, e isso é a condição sine qua non, ou seja, nós vamos envelhecer, e pronto. E vai chegar o dia em que não se pode mais trabalhar, fica fraco, etc. Então nós preparamos para o futuro, aqui na Terra, preparamos nossa aposentadoria. E isso a gente considera importante. Mas não é muito mais importante que isso, nos preparar para a vida eterna? Então para isso Apocalipse. E mais uma coisa que eu acrescentei aqui, que não está na lição, mas acrescentei, para que quando as profecias ocorrerem, a gente creia. Porque enfim, eu acrescentei um cálculo no comentário escrito, que eu não vou comentar aqui, qual é a probabilidade de se cumprirem as profecias do livro de Daniel. Sobre Apocalipse não encontrei, né? Gente, é ínfima, ínfima, ínfima. É muito menor a probabilidade de você acertar na loteria esportiva, que nós não jogamos. Né? É ínfima. E se cumpriu. O livro de Daniel se cumpriu. Né? Então, isso quer dizer o seguinte, Ele conhece o futuro. E quando a gente vê que se cumpre, a gente diz, puxa, Deus conhece. Deus é Deus. A gente crê nele. Né? Porque quem mais é capaz de acertar? Então, agora já é quase final do ano que eu estou gravando isso aqui. Na virada do ano, a Globo vai mostrar certamente de novo os videntes, etc., que vão dizer o que vai acontecer durante o ano. Daí, anota isso ali, depois vê se aconteceu. Ninguém mais fala, né? Porque não acontece. Aliás, nem a ciência da meteorologia consegue prever bem a chuva. Né? E nem os cientistas conseguem prever terremotos. Sabem que em algum lugar vai dar um terremoto, mas quando, em que intensidade, como, etc. E tal, né? Então, mas Deus sabe. E Ele escreveu o que Ele sabe, muitas das coisas, para nós nos prepararmos. Portanto, podemos crer em alguém assim. Esse tem credibilidade. Né? Então, bem-aventurados, diz aqui, aqueles que guardam as palavras deste livro, né? e que seguem. Porque mesmo, eles serão felizes aqui na Terra, terão a esperança da vida eterna, terão certeza da vida eterna e terão a vida eterna. Bom, caramba, né? Que maravilha que é essa? Bom, o Apocalipse foi escrito em linguagem simbólica. As profecias das 7 igrejas nem tanto. Mas em geral o Apocalipse foi escrito numa linguagem que ninguém entende, se não decifrar os símbolos. E não é difícil decifrar os símbolos. Por que foi escrito assim, em código? Porque o Império Romano se queria ler o que João escreveu. Que aquele cara lá na ilha, aquele prisioneiro lá na ilha de Patmos está escrevendo aqui agora. Né? E mandando por aí. Aí vamos ler aqui. Ninguém entendeu nada. Que? Esse cara é louco. Ficou na ilha, ficou louco. Deixa essas coisas aqui, nem vamos nos preocupar, não vamos perder tempo com isso aqui. Passou batido e chegou até nós. Né? Deus é Deus. Então por isso foi escrito. Eu acho que o vento está atrapalhando bastante a gravação. Nós vamos em frente. Estamos na quarta-feira quase concluindo. Então a saudação, graça e paz, ou seja, sejam felizes,
tenham a graça, tenham a salvação, tenham o perdão, tenham a vida eterna, paz. Ou seja, vivam não tão preocupados, vivam sob a proteção de Deus, tenham certeza dessa proteção. Não é? E quem manda essa mensagem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é? A lição explicou bem isso daqui. Isso aqui é importante. Isso vem de Deus. Não é? Vem de Deus. E qual é a tal da nota tônica? Qual é o clímax do Apocalipse? A segunda vinda de Jesus Cristo. Ou seja, tudo o que iria acontecer de importante em relação ao povo de Deus e tudo o que Jesus iria fazer para conduzir o seu povo para a salvação, está escrito nesse livro. Culmina com a segunda vinda de Jesus Cristo, ou seja, culmina com o nosso resgate aqui da terra. Esse é o ponto alto do livro. Aliás, esse é o ponto alto de toda a história do universo. Não é? Por quê? Porque, enfim, o mal foi vencido e os que foram atingidos pelo mal foram resgatados. Depois vem a terceira vinda, ou seja, nós retornamos aqui para a terra, mas isso não é tão importante quanto a segunda vinda, que é da onde nós saímos dessa desgraça. Não é? Nós estamos libertos do demônio. Esse é o ponto mais importante. Estudemos bem esse livro, porque ele é um pouco difícil de estudar, mas é a revelação, para que possamos entender a missão de Jesus como Salvador e como juiz, e a nossa missão como seus servos. Que assim seja. Amém. Santíssimo e poderoso Deus, abençoa-nos nesses estudos, porque nós necessitamos da Tua orientação, do Espírito Santo. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, tchau.